ciência, filosofia, arte e religião, árvore da vida. Estudante. Nunca ouvimos o mestre dar seu conceito gnóstico no que é a ciência, a filosofia, a arte e a religião. Eu creio que gravar isso, pois, é muito importante. Mestre. Bom, em todo caso, gnosis é conhecimento. Protognosis é a gnosis em estado de dinamismo, ação, impulso, etc. Pregnosis, algo que é e não é gnosis. Autognosis é o conhecimento gnóstico, próprio, de si mesmo, diríamos, a autoconsciência. Nós devemos, pois, familiarizar-nos com todos os aspectos da gnosis. Gnostizante, por exemplo, é uma labor de ensino tendente a promover a gnosis. Gnosticismo é o estudo da gnosis. Em todo caso, em meu livro que se intitula A Doutrina Secreta de Anahuac, há um capítulo intitulado Antropologia Gnóstica. Aí está explicado com detenso que é a gnosis. Estão também aí desmembrados os termos gnósticos. O que acontece é que há primeiro que editá-lo, não? E já o terão em seu poder. Ali na República do Salvador nosso irmão B se propõe, pois, a fazer-lhe as correspondentes correções, diríamos, gramaticais ou ortográficas, não? Por que não deixam de colar-se alguns errozinhos de ortografia por aí, e questões de máquina, não? E prepará-lo, pois, para que entre já em imprensa. Como quando entrará em imprensa? Estudante. O interpelado responde. Mestre. Já editado. Sim, aí está, precisamente, a definição completa da gnosis através de longuíssimos capítulos, com todos seus termos exatos. Claro está que a gnosis tem 4 colunas: ciência, filosofia, arte e religião. Quando falamos de ciência, pensamos na ciência pura, não nesse podridouro de teorias universitárias que hoje em dia abunda por todas a parte. Ciência pura como a da grande obra, ciência pura como a dos alquimistas medievais, ciência pura como a de um Paracelso, ou a de um Paulo de Tarso. Filosofia. Realmente, a gnosis é uma filosofia perenise e universalis, um funcionalismo da consciência, brota de diversas latitudes. Quem pensa unicamente que a gnosis tem sua origem na Pérsia, ou no Iraque, ou na Palestina, ou na Europa medieval, está equivocado. A gnosis, repito, um funcionalismo da consciência, a encontramos em qualquer obra indiana, em qualquer pedra arqueológica, etc. Através da antropologia gnóstica podemos evidenciar a tremenda realidade de que a gnosis brota por qualquer lugar. Há uma grande diferença, por exemplo, entre o que é a antropologia, diríamos, meramente profana e o que é a antropologia gnóstica. Os antropólogos profanos, por exemplo, não são capazes de penetrar no fundo vivo dos grandes mistérios arcaicos. Em troca, a antropologia gnóstica vai ao fundo. Qualquer pirâmide, qualquer peça arqueológica, etc., se dirige em última instância ao ser, sempre ao ser. De maneira que a gnosis vai para o ser, para a transparência cristalina do ser. É óbvio que quem verdadeiramente ame ao ser, quem se preocupe por seu próprio ser interior, tem que resolver-se a dissolver ao ego, ao eu pluralizado. Indubitavelmente rejeitar ao ser é condenar-se ao abismo e à morte segunda, da qual se fala em todos os textos gnósticos. Assim, pois, repito, nossa filosofia é uma filosofia perenise e universalis. Enquanto ao arte, o achamos em todas as peças arcaicas, em todas as peças antigas, nas pirâmides e em todos os velhos obeliscos de Egito, no México Antigo, entre os maias, nas relíquias arqueológicas de astecas, zapotecas, toltecas, etc. Nas pinturas de Miguel Ângelo, nos hieróglifos de Egito, nos baixo-relevos antigos do velho país dos faraós, na China, nos velhos pergaminhos, pois, da Idade Média, entre os fenícios e assírios, etc. Há 2 classes de arte, isso é lógico. Uma arte que poderíamos chamar subjetivo, que é a arte ultramoderna que a nada conduz, e existe também o arte régio da natureza, o arte objetivo, real, o arte transcendental. Obviamente, tal arte contém em si preciosas verdades cósmicas. Indubitavelmente, o arte gnóstico se baseia na lei do sete, na lei do eterno heptaparapartinok. Quando se descobre qualquer relíquia, qualquer peça arqueológica, normalmente se podem ver certas inexatidões intencionais,
pequenas rupturas que quase sempre se atribuem à picareta dos trabalhadores, etc. Em todo caso, qualquer inexatidão dentro da lei do 7 foi colocada intencionalmente, como para indicar-nos que ali naquela peça ou que por meio dessa peça se transmite à posteridade um ensinamento, uma doutrina, uma verdade cósmica. Em questão de pinturas, o mesmo, a lei do 7 governa todas essas pinturas, diríamos, antigas, de astecas, maias, egípcios, fenícios, etc., transmitem preciosos ensinamentos. Também encontramos pinturas preciosas, portadoras de grandes ensinamentos, em todos esses velhos quadros medievais, nas catedrais góticas, etc. O arte régio da natureza é, pois, diríamos, um meio transmissor das ensinamentos cósmicas. Em questão de religião, obviamente, nós estudamos a religiosidade em sua forma mais profunda, a gnosis estuda a ciência das religiões. Religião verdadeira encontramos nós em toda a natureza. A gnosis, pois, vai ao fundo religioso, busca o religare, o querer ligar ou voltar a ligar a alma com Deus, e isto implica trabalhos intensíssimos porque tem que eliminar o eu psicológico, o mim mesmo, só assim é possível o religare de que nos falavam os antigos. A religiosidade que nós possuímos é completamente científica, é altamente filosófica, profundamente artística. Buscamos a seidade, ao divinal dentro de nós mesmos, não fora de nós. Sabemos que se não descobrimos a Deus dentro de si mesmos, não o descobrimos em nenhuma parte. Nós nos preocupamos, pois, por autoconhecer-nos, nós nos preocupamos pela autognosis, quando chega à autognosis se conhece a si mesmo, conhece ao próprio ser interior em si mesmo, e este processo de conhecer-se em si mesmo, de conhecer ao próprio ser íntimo, é precisamente a autognosis. Assim, pois, que a ciência, a filosofia, a arte e a religião são as 4 colunas básicas do movimento gnóstico. Há alguma outra coisa que queiram perguntar? Estudante. Mestre. Bom, vou dizer-te, no livro que se vai publicar, que é A Doutrina Secreta de Anahuac, há todo um capítulo dedicado à explicação desses termos, que é precisamente o capítulo que é sobre antropologia gnóstica, aí está. Estudante. Mestre. Bom, indubitavelmente que temos que distinguir entre o que é Jesus o Cristo como grande Kabir, o homem, pois, que pregava a doutrina do Cristo íntimo de cada um de nós, e o que é o Jesus Cristo íntimo particular de cada qual. De maneira que Jesus Cristo como Kabir, como grande instrutor que apareceu na Terra Santa há 1976 anos, o único que fez foi pregar a doutrina de nosso Jesus Cristo particular, interior. Claro que isso merece uma explicação. Ante tudo devemos pensar nos 10 sefirotes da Cabala hebraica para poder entender, isto é, considero que para poder entender se necessita orientar-se com a árvore da vida. Somente assim poderia fazer-se inteligível este tipo de conhecimento. Se estudamos judiciosamente a árvore da vida, descobrimos os 10 sefirotes da Cabala hebraica. Primeiro que tudo está Keter, o velho dos séculos, é a verdade das verdades, o oculto do oculto, a misericórdia das misericórdias, de maneira que ele é nosso Pai que está em secreto. Se desdobra a si mesmo em Chokma, este Chokma da Cabala hebraica é o Cristo cósmico, o Crestus, o Christus, o Vishu dos Hindustanes. Keter é o Pai, o Brahma dos Hindustanes. À sua vez, Chokma, o Filho, o Crestus, se desdobra em Bina, que é o Espírito Santo, o terceiro Logos, o Senhor Shiva dos Hindustanes. Existe uma tendência muito marcada no mundo ocidental a antropomorfizar os 3 aspectos do Logos, mas resulta que não é possível antropomorfizá-los. O Pai em si mesmo, o primeiro Logos, é múltiplo. Isto significa que há tantos pais no céu quantos homens na terra. O segundo Logos, o Crestus cósmico, é uma força universal que se expressa através de qualquer homem que esteja devidamente preparado. E enquanto ao terceiro Logos, o Espírito Santo, se manifesta como potencial sexual em tudo que é, tem sido, e será. O primeiro Logos, em si mesmo, o ancião dos dias, é sabedoria. O segundo Logos, Chokma, é amor, é o fogo mesmo que arde em toda a criação, o Agnus Dei, o Cordeiro imolado desde o princípio do mundo para nossa salvação porque é o fogo, e jaz no fundo de toda a matéria orgânica e inorgânica.
E enquanto ao terceiro Logos ou Espírito Santo, é essa força sexual que vemos entre pistilos e estames das flores, isso que se expressa nos órgãos criadores de todas as espécies que vivem, força maravilhosa sem a qual o universo não poderia existir. Claro, que entre esses três aspectos, diríamos, superiores, primeiro, segundo e terceiro Logos, e os sefirotes inferiores, há um abismo onde há um mistério oculto que é da Ata. Da Ata propriamente dito é o conhecimento tântrico, mediante o qual é possível trabalhar por sua autorrealização, é um sefirote secreto muito distinto aos 10, é cognição tântrica. Vem depois em manifestação os sefirotes subsequentes, Chesed em si mesmo é Atman, o íntimo, também se lhe diz Gedula, a sua vez Atman, ou seja Chesed, se desdobra em Gebura. E Gebura é o rigor, a lei, é o Budi, é a alma-espírito, a valquíria da qual nos falava Dom Mário Roso de Luna, o insigne escritor espanhol, a bela Helena, etc. Continuando com esta ordem nos encontramos, pois, ao esposo da esposa, humana e superior da teosofia oriental, que não é outra coisa senão Tiferet, a alma humana, causal. E já chegamos, pois, nesta questão dos sefirotes a um ponto muito delicado, delicadíssimo. Porque é muito fácil confundir a Tiferet, em si mesmo, com o causal, e no entanto o causal vem a ser o veículo de Tiferet. Mas devemos distinguir entre o que é a alma humana e Tiferet em si mesmo. É claro que tudo isso vamos explicando em ordem. Mas continuemos com os sefirotes inferiores. Segue em descenso Netzash, que é o mundo mental, a mente cósmica, a mente do ser humano. Logo vem God, que é o mundo astral, o corpo astral. Não há dúvida de que em Netzash podemos encontrar nós a magia hermética e que em Od a magia natural. Outros autores pensam diferente, creem que em Od, ou seja o astral, está a magia hermética e que em Netzash, o mundo mental, está a magia natural. Tenho que dissentir com eles nesse sentido, porque resulta que a mente propriamente dita é mercuriana. Mas há autores que não estão de acordo com o meu conceito, supõem que é venusina, eu lamento dissentir com essa classe de conceitos, pois qualquer pode dar-se conta que a mente é mercuriana. Assim, pois, a magia hermética há que identificá-la com Mercúrio, na mente, e enquanto a magia natural, magia cerimonial ou ritualística, etc., podemos bem encontrá-la no mundo astral, no corpo astral. Depois continua o descenso, pois, em Gesod, o corpo vital ou etérico, e por último Malkut, o corpo físico. Mais embaixo estão os clifos da Cabala que são os mundos e infernos. Mas há pontos muito delicados que podem conduzir ao erro. Gesod, por exemplo, em si mesmo, influi sobre os órgãos sexuais, o assento vital, o lingam sharira, não é mais que a seção superior do corpo físico. Quem não aceita este conceito, para falar mais claro, pensam que o físico é um corpo à parte, o vital outro muito distinto, etc., etc., e traçam então uma ordem um pouco equivocada. Se consideramos a Gesod como fundamento, é claro que se encontra nos órgãos sexuais, o corpo vital, ou seja, o assento das atividades biológicas, físicas, químicas, já é outra coisa, que de alguma forma está influenciado por Gesod, não o negamos, mas em todo caso Gesod são os órgãos sexuais. Assim, pois, que convém discernir, esclarecer todas estas coisas, o corpo físico, com seu assento vital, é terrestre. Enquanto a Gesod, são os órgãos sexuais. Na Vedanta, o corpo físico e vital, se contam como de um só corpo, por tratar-se de que o corpo astral está governado pela Lua, por isso é que as saídas astrais se fazem mais fáceis com a crescente, um pouco mais trabalhosas na minguante. O mental é mercuriano em 100%. E enquanto ao causal, a região de Tiferet, certamente é venusino. Os encantos da Sexta-feira Santa, está o amor e a crucificação do Cristo, e toda essa questão, isso está no causal. Enquanto a Gebura, o Budi, que se lhe considerou marciano, no fundo é solar. E enquanto Chesed é marciano de verdade, claro, isto não o aceitam muitos cabalistas e podem considerá-lo até absurdo, não? Mas quem tem experiência direta sobre Chesed sabe muito bem que Chesed é guerreiro, é o íntimo que tem que estar em luta até a morte contra as trevas, tem lutado e que tem que lutar duro pela autorrealização, que está em batalha, isso é óbvio.
Que tenha algo de jupiteriano por seu cetro de mando e seu domínio, não o nego, mas é guerreiro. Se prosseguimos, pois, nestas reflexões, pensando, assim como se diz, em voz alta, através da compreensão, da meditação íntima do ser e da confrontação lógica, é muito importante isto, veremos, pois, o centro de gravidade de tudo isto. O primeiro triângulo é, diríamos, o triângulo logoico, que obviamente tem seu centro de gravitação, isso qualquer o pode observar, no Pai, no velho dos séculos, em que é ter. Se agarramos o segundo triângulo, encontramos que é ético. Por que lhe dizemos ético? Porque simplesmente ali prima a ética, a reta conduta, é o mundo do espírito puro. A Trimurti hindustânica de Atman, Buddhi Manas é completamente ética, Shesed, Gebura, Tiferet, obviamente esse centro de gravidade, e isto ressalta à simples vista, é a alma humana, essa alma que sofre e que chora, a parte muito humana de nós, ou seja Tiferet, que coincide com o causal, é isso muito humano que vai dentro. Assim pois, obviamente, o centro de gravidade do triângulo ético é diretamente Tiferet. Descendemos pela árvore da vida e encontramos o terceiro triângulo, o mágico. O triângulo mágico está formado por Netzash, ou seja a mente, por Od, o astral e Gesod, fundamento sexual. O terceiro triângulo é mágico. Mas, onde encontraríamos o centro de gravidade deste terceiro triângulo? Exatamente eu o encontro no sexo, porque de aí vem o nascimento, a morte, a regeneração, a recriação, gira tudo através do sexo, isto é, o terceiro triângulo tem como centro de gravidade o sexo, mas se pensamos no sexo, ou seja, em Gesod que é a força do terceiro logos, então descobrimos que o terceiro logos tem seu centro de gravidade em Gesod, que o segundo logos, ou seja Chokma, tem seu centro de gravidade, precisamente na alma humana, em Tiferet. Assim pois, há 3 centros de gravidade básicos em toda esta árvore da vida. O primeiro é o do velho dos séculos como centro de gravidade, fundamento do primeiro triângulo. No segundo triângulo, o ético, se manifesta o segundo aspecto do logos, o Crestos, em Tiferet. De maneira que Tiferet se converte no centro de gravidade do Crestos. No terceiro triângulo, se converte Gesod no centro de gravidade do Espírito Santo, isto é, das forças sexuais, é mediante essa força sexual que surge a vida, que surge o corpo físico e que surgem todos os organismos que têm vida. Malkut já é o mundo físico, mas Malkut, o corpo físico, não poderia existir sem a presença do sexo, posto que somos filhos de um homem e de uma mulher. Assim pois, Gesod é o fundamento do terceiro logos, centro onde gravita a força sexual do terceiro logos. Convém não perder de vista tudo isto, olhar o primeiro triângulo e pensar nesse centro de gravitação do primeiro triângulo, o velho dos séculos, baixar ao segundo triângulo e pensar em que o Cristo cósmico vem a manifestar-se em Tiferet, que aí gravita dentro da manifestação, descer ainda mais ao terceiro triângulo e descobrir as forças sexuais, o fundo vivo dentro de toda a nossa fisiologia erótica em Gesod, aí está o Espírito Santo. Agora bem, há coisas que merecem ser refletidas, analisadas, compreendidas, para que o segundo Logos, ou seja Vishu ou o Cristo cósmico possa salvar a um homem, tem que converter-se no Jesus Cristo. O Cristo em si mesmo é uma força cósmica, só que se humaniza essa força em alguma forma, de alguma maneira, pode salvar a um homem, isso é claro. E há alguma maneira como para que se humanize? Sim, há. E chegamos a um ponto que é bastante difícil, porque há que aprender a manejar as trimurtis. Há irmãos que lhes custa muito trabalho entender esta coisa das trimurtis, estão acostumados a pensar, por exemplo, no primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos, ou seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas logo vem uma segunda trimurti onde lhes falamos nós de Osíris, Ísis e Horus, então aí se confundem, porque realmente a conversão de uma trimurti em outra trimurti não se pode fazer à base de puro racionalismo. Há um fator nesta conversão de trimurtis que é completamente espiritual, que só intuitivamente se pode aprender, capturar, segurar. O primeiro, segundo e terceiro Logos, no fundo são um só Logos indivisível, ainda que triuno, que é o Pai. Dentro do Pai está o Filho e está o Espírito Santo, assim como dentro de um homem verdadeiro está o corpo, está a alma e está o Espírito. Assim, dentro do velho dos séculos está, pois, também,
o Filho e o Espírito Santo, que formam um só, íntegro, unitotal. Agora bem, no Egito a esse único, unitotal se lhe chamava Osíris. Osíris pode desdobrar-se, e quem lhe proíbe a Osíris que se desdobre? Ele pode desdobrar-se. Assim, pois, se desdobra em Ísis, Eva sempre sai da costela de Adão, tanto embaixo como em cima. O que tem de raro, pois, que de Osíris, o Adão solar, sai a Eva solar também, a Urânia a Vênus, a esposa dele? Ele pode fazê-lo, do um sempre sai o dois. Assim, pois, o pai que está em secreto tem sua esposa que é a divina mãe Kundalini, Osíris sempre tem por esposa a Ísis. Agora, da perfeita união deles dois, do divino esposo e da divina esposa, nasce o menino Horus, que a divina mãe leva em seus braços. Ela o concebe por obra e graça do Espírito Santo, isto é, do terceiro Logos. Mas tenhas em conta que ainda que ela seja esposa do terceiro Logos, dentro do terceiro Logos está o segundo e está o primeiro também, porque ao fim e ao cabo o Logos é triuno e indivisível, íntegro, unitotal. Se necessita muita sutileza para entender isto, muito refinamento, muito sintetismo conceitual, grande intuição. A conversão das trimurtis de uma em outra é algo que ao estudantado gnóstico lhe dá muito que fazer, mas se vocês agudizam um pouquinho sua intuição podem entender. Claro, repito, da plena união ou da cópula sacra, divinal, entre ele e ela, advém o menino, que no Egito se chama Horus e que nos tempos hebraicos se lhe chamava Jesuá. Jesuá significa Salvador, bem sabemos que Jesus vem da palavra Jesuá, e Jesuá é Salvador. Assim pois que Jesuá, ou seja Jesus, ou Horus, é o mesmo, é que este Horus, ou este Jesuá, ou como queiramos dizê-lo, este Jesus é o mesmo Cristo que desceu de sua esfera, é o mesmo Logos segundo, ou Crestos cósmico já humanizado, convertido em filho de um homem divino e de uma mulher divina, para falar mais claro, convertido em rei menino Salvador, mas é um rei menino particular de um, posto que é o ser mesmo de um. Estudante. É o menino de ouro da alquimia? Mestre. É o menino de ouro da alquimia sexual precisamente, está coroado o menino de ouro. Jesus Cristo. Cristo porque é o segundo Logos, Jesus porque se converteu em Salvador. Para converter-se em Salvador teve que, por dizê-lo assim, descer de sua mesma esfera, penetrar em um ventre puríssimo, virginal, nascer por obra e graça do Espírito Santo, é claro, se fez filho da Mãe Divina, é filho de fato de seu Pai. Estudante. Venerável Mestre, Tiferet é Jesuá em outras palavras? Mestre. Sim, pode dizer-se que Tiferet é Jesuá em outras palavras, está bem captado intuitivamente. É o Filho do homem. Alguém poderia, por exemplo, alcançar a quinta iniciação do fogo de que falam todos os textos esotéricos, tanto de Oriente como de Ocidente, sem que por isso recebesse a iniciação de Tiferet. E, no entanto, Tiferet está relacionado com o causal e a quinta iniciação é do causal. Qualquer diria que ao alcançar-se a quinta iniciação, forçosamente, se recebe a iniciação de Tiferet. E isso não é assim, a iniciação de Tiferet vem um pouco mais tarde e não todos a recebem. Quem a vai receber? Entendo que o que agarre a via direta, mas em todo caso eu tenho que falar o que por mim mesmo experimentei, não? Depois da quinta iniciação do fogo, houve de ser chamado por minha divina mãe Kundalini, tinha ela um menino em seus braços. Fiz certa petição de tipo esotérico, ela me respondeu, pede-lhe ao menino. E claro, pedi ao menino o que tinha que pedir, depois se me deram algumas instruções que por agora guardo em segredo. Posteriormente pude receber a iniciação de Tiferet, isto é, sobreveio depois da quinta iniciação do fogo, e então aquele menino que eu tinha visto em braços de sua mãe divina, que é minha mãe divina porque que cada um tem a sua própria, penetrou já dentro de meu próprio organismo pela porta maravilhosa, pois, da glândula pineal, que como dissera Descartes é o assento da alma. Claro, meu corpo neste caso vem a ser o estábulo onde nasce o menino, não? E o corpo de qualquer iniciado que recebe a iniciação de Tiferet é o estábulo onde o menino nasce, vem ao mundo. Já em princípio posso lhes dizer que não se nota muito a presença do menino dentro de um mesmo, ele nasce diríamos entre os animais do estábulo, que não são outra coisa senão os animais do desejo, as paixões, isto é, entre os elementos que compõem ao eu pluralizado.
O menino tem que sofrer muito, nascer entre um estábulo. Ele não nasce em um grande palácio, ele nasce em um estábulo. Bem, claro que vai crescendo pouco a pouco através do tempo. A labor que tem que fazer esse menino é muito dura. É o Cristo e nasce no estábulo para salvar-nos, de maneira que todos esses animais do estábulo ele tem que matá-los em si mesmo, eliminá-los em si mesmos. E as tentações pelas que passa como ser humano, como pessoa que tem corpo de carne e osso, são as tentações pelas que ele tem que passar, são suas tentações, e o mesmo corpo de carne e osso de vem a converter-se em seu corpo de carne e osso. Assim é, pois, como o Filho do Homem vem ao mundo e se converte em um homem com corpo de carne e osso, aí está o mérito de seus esforços, de seus sacrifícios. E à medida que vai crescendo, os sofrimentos para ele vão sendo mais e mais grandes. Vencer as potências das trevas em si mesmas, sendo ele tão perfeito, tem que vencer as trevas em si mesmo, sendo ele tão puro, tem que vencer a impureza em si mesmo. Tendo passado ele mais além de toda a possibilidade de tentação, tem que vencer as tentações em si mesmo. De maneira que nossas tentações venham a ser as tentações que ele tem que sofrer em si mesmo e nossos dores venham a ser seus dores multiplicados até o infinito, nossos sofrimentos seus sofrimentos, nossas preocupações suas preocupações, nossas ansiedades suas ansiedades, nossos anelos seus anelos. É o Filho do Homem, por isso assim se lhe chama, o Filho do Homem, o resultado de suas amarguras. Conforme vai ele crescendo, também é certo que tudo vai morrendo, ou melhor diríamos, conforme vão morrendo todos os elementos do estábulo ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se fazendo homem, até que chega a tomar a palavra para pregar a ensinamento, a doutrina, para fazer a obra do Pai, mas tem que viver o mesmo drama cósmico, que é o drama da alquimia. Ele é alquimista e ele é cabalista e ele tem que viver todo o drama da alquimia, o drama alquímico, vivê-lo em si mesmo. O Judas é um mesmo, que o vendeu, o trocou por licores, por dinheiro, por mulheres, por prazeres, por todas as coisas terrenais. O Pilatos é um mesmo, que se lava as mãos, se crê um santo e muito bom, se justifica sempre e nunca tem a culpa de nada. O Caifás da má vontade é também um mesmo é Caifás. O Judas, Pilatos e Caifás o levam à morte, ele tem que ser açoitado, tem que ser coroado de espinhos, e todos os sofrimentos dele são ocasionados por um mesmo, suas angústias são espantosas porque tem que vencer para poder ser glorificado. Na glorificação está seu mérito, se por algo é digno de honra e louvores o Cordeiro imolado que borra os pecados do mundo, é precisamente por ser o Salvador, porque é capaz, pois, de sofrer em e vencer a morte em si mesmo. Por que tem que chegar ele a saborear a morte, a gostar da morte? Porque só assim pode vencer a morte. Estudante. Mestre, por isso mencionava o Senhor, que a vida, paixão e morte que se representa nas iniciações primeiras são simbólicas, mas as que se fazem na segunda montanha já são autênticas e reais. Mestre. Bom, é claro que antes de receber-se a iniciação de Tiferet se recebe a ilustração do drama alquímico ou drama alquimista, ou cósmico. Porque todo alquimista tem que viver seu drama, o drama da alquimia sexual, tem que ser alquimista para poder se autorrealizar. Algo te disse eu outro dia sobre alquimia, te disse que à medida que fosse passando o tempo eu te iria explicando sobre alquimia, à luz de tuas próprias vivências, do que tu mesmo fosses vivendo. Tu me disseste que assim te gostaria e não a coisa meramente intelectual, e é verdade, não? O que é a alquimia como fundamento e base, a vais vivendo, não? E é claro que essa alquimia toda se desenvolve no drama cósmico, a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Jesus Cristo íntimo, particular, não do Jesus Cristo da Terra Santa, que é venerável porque pregou esta doutrina, senão de nosso Jesus Cristo interior, particular, ao que alude constantemente Paulo de Tarso e os grandes mestres. Assim, pois, que todo esse drama que está escrito nos 4 evangelhos é o drama alquímico que temos que vivê-lo dentro de nós mesmos, e ele, precisamente ele, é o personagem central do drama. Qualquer clarividente iluminado pode vê-lo a ele quando está salvando a iniciado, como sofre, o pode ver coroado de espinhos, o pode ver sujeito às grandes vexações. Quem são essas multidões que pedem sua crucificação? Todos os ioes. Quem é esse Pilatos que se lava as mãos? O demônio da mente. Quem é esse Judas que o troca por 30 moedas de prata?
Pois não é outra coisa que o desejo animal, o eu base do desejo, ou os elementos mais abomináveis do desejo que um tem. E enquanto a Caifás, é o demônio da má vontade. Estudante. E os 3 cravos, mestre? Mestre. Os 3 cravos com que se lhe crucifica, com que se lhe crava a cruz, são as 3 purificações pelo ferro e pelo fogo. A cruz mesmo em si, é sexual, já sabemos que o pau vertical da cruz é o falus, e o horizontal é o úterus. Já sabemos que a verdadeira cruz se forma com a inserção do lindon dentro do ioni, isto é, o falus vertical dentro do ectase formal fazem cruz, e a verdadeira fidelidade do místico, do cristão autêntico, se prova com a cruz, mas me refiro à cruz sexual, aquela que se forma com a inserção do falo vertical dentro do ectase formal, essa é a cruz autêntica. Um indivíduo pode dizer que é fiel ao Cristo, que o ama, que o adora, mas se não o prova com a cruz no mesmo leito matrimonial, é falso e é mentiroso, está demonstrado que não é fiel ao Cristo. Mas bom, não nos apartemos tanto do temário. Em todo caso, quero dizer-lhes a vocês que ele vive o drama cósmico. Com sua morte mata a morte. Quando logrou então é quando exclama o apóstolo, venci na morte com vitória. Onde está, ó morte, teu ferrão? Onde está, ó sepulcro, tua vitória? De maneira pois que, então, o importante é que ele consiga redimir-se, ao ressuscitar ele, claro, a alma nele ressuscita, todos nossos princípios anímicos e espirituais nele ressuscitam, assim pois, é necessário compreender que ele é nosso autêntico Salvador interior, nosso Jesus Cristo particular, íntimo. É também bom saber que o grande Kabir que veio ao mundo e que pregou esta doutrina, pois sabia muito bem que cada qual leva seu Jesus Cristo íntimo, particular. Ele não quer, o grande Kabir Jesus da Terra Santa, o que veio ao mundo há 1974 anos, não deseja que ninguém o siga, o que quer é que cada qual siga seu próprio Cristo íntimo, que é o que conta. Porque é nosso Salvador o que vem a reconciliar-nos com nosso próprio Pai que está em secreto, com o velho dos séculos, é o grande reconciliador. Uma vez que ele logrou o triunfo de salvar-nos, se glorifica, e digno é de todo louvor e glória, posto que venceu o mal em si mesmo que é o grave. Não o venceu desde fora, senão em si mesmo, se imolou como cordeiro, por isso se lhe diz o cordeiro imolado, se imolou para salvar-nos com seu sangue, isto é, com o fogo, porque na alquimia o sangue representa o fogo sagrado do Kundalini. É bom entender tudo isto. E eu lhes estou falando a vocês do que eu mesmo tenho vivido, do que estou experimentando em si mesmo. Não cometeria eu o crime de ir a lhes dizer que eu sou o Cristo, nem muito menos. Isso seria uma blasfêmia, uma falta de respeito ao Salvador, não? Mas sim lhes digo a vocês que ele a mim me está salvando. Como tem salvo a tantos, eu posso ser o mais dos salvados, e como está trabalhando, o tenho experimentado, e o que estou dizendo é o que me consta, o que tenho vivido.